Bem, Pedro, ontem um dia de trabalho na CNN Brasil, começou cedinho com a gente, foi até que horas? Até 6 da tarde. Então tá super bem informado. Tava descansado do feriado, em minha defesa, então estendi um pouquinho. Ótimo, então ele tá cheio de notícias, cheio de bastidores, de análises pra gente sobre esse assunto. Ontem noticiário dominado pela operação da Polícia Federal, que teve como um dos alvos o vereador Carlos Bolsonaro. Antes da gente falar sobre a operação de ontem, Pedro, falar um pouquinho sobre a contextualização do que vai acontecer hoje. Carlos Bolsonaro vai depor na Polícia Federal nesta terça-feira. Está marcado esse depoimento para 9 horas da manhã, lá na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É um depoimento que não tem relação com a operação de segunda-feira, que investiga o monitoramento ilegal de autoridades por parte da ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. Esse depoimento de hoje atende a uma intimação da Polícia Federal sobre uma postagem feita pelo vereador em agosto do ano passado, informação inclusive confirmada pelo advogado de Carlos Bolsonaro. Trago aqui, Pedro, exatamente a postagem para contextualizar o que a gente está falando. Olá. Essa postagem foi feita em 27 de agosto de 2023 pelo vereador Carlos Bolsonaro. O que ele faz? Ele republica uma postagem de um perfil chamado Dama de Ferro. E esse perfil traz várias imagens aqui que fazem alusões a Jair Bolsonaro morto em forma de sátira. E aí tem algumas afirmações: 0 busca e apreensão, 0 inquérito, 0 perfis bloqueados, 0 reportagem em repúdio, pessoas presas, 0. E aí no título dessa postagem temos aqui: tudo pela manutenção da democracia. E aí sobre essa imagem Carlos Bolsonaro escreve: o seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos, no que foi interpretado como uma alusão a investigações desequilibradas entre ameaças a Lula e a Bolsonaro. E é sobre isso que hoje o Carlos Bolsonaro vai falar. A matéria minha da Raquel Landim, que em outros veículos quem está acompanhando a gente não vai encontrar, porque esse inquérito está sob sigilo e não tem relação com o que aconteceu ontem, a operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro no âmbito da vigilância aproximada, que analisa toda essa possibilidade de uma ABIN paralela. O que é importante destacar aqui? É bom fazer uma viagem no tempo, né, Carol, para a gente poder voltar, remontar a agosto de 2023, estamos falando de 6 meses atrás, em que a gente tinha ali uma crítica muito grande dos bolsonaristas por parte de uma suposta falta de isonomia da Polícia Federal em relação às investigações daqueles que ameaçavam o presidente Lula e aqueles que ameaçavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. A crítica do Carlos Bolsonaro, ou seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos, é justamente sobre isso. O que ele está dizendo aqui é: o diretor da Polícia Federal enxerga com olhos diferentes o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entendeu que isso foi uma ofensa a ele e, portanto, abriu um inquérito para levantar informações, para apurar um inquérito que, a bem da verdade, Carol, pode até não levar a nada, porque, de fato, aqui não tem uma ofensa tão clara, não tem um ataque tão claro. Vamos ver como é que, de fato, a Polícia Federal vai interpretar a partir dos elementos também que o Carlos Bolsonaro vai levar, porque essa, obviamente, não foi a única postagem do Carlos Bolsonaro e dos bolsonaristas questionando e criticando essa suposta falta de isonomia. Mas aqui o que é importante? O timing completamente péssimo para o Carlos Bolsonaro, né? Você perceba que no domingo os Bolsonaro, os 4, pai e 3 filhos, tiveram uma live, reuniram ali 500 mil de pessoas. Na segunda vem a operação da Polícia Federal e na terça um depoimento sobre um outro assunto na Polícia Federal. Então, um dos impactos deste depoimento hoje, e o Kleber estava trazendo isso, deve ser o Carlos Bolsonaro ser instado lá na Polícia Federal a falar sobre o que aconteceu ontem. Eu vou até correr um pouquinho aí no tempo. Lembrando quinta-feira, né, quando foi deflagrada de fato a operação, quando o nome de Jair Renan e Flávio Bolsonaro apareceu no âmbito das investigações daquela operação deflagrada na quinta. E voltou ontem com a divulgação do pedido da PGR, também da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esses documentos voltam a citar Flávio Bolsonaro como sendo um dos supostos beneficiários das informações desse esquema da ABIN paralela. Não tem relação ao depoimento, mas Carlos Bolsonaro pode ser instado, especialmente pelos jornalistas, até acho que não pela Polícia Federal, a falar sobre o que aconteceu ontem. Ele, que é uma pessoa um pouco avessa a entrevistas.